Seja muito bem-vindo a mais um episódio do VibraCast. Esse espaço que chama aqui para a mesa para conversar líderes de tecnologia, executivos, CTOs, CIOs, que são essas pessoas que estão tomando as decisões mais difíceis nesse momento de transformação do mercado de tecnologia com a IA, que são as decisões estratégicas. Eu sou o Leandro Oliveira, sou seu anfitrião aqui nesse podcast e também sou CEO e cofundador da Vibra. Nós somos uma consultoria que tem ajudado as empresas a reformular os seus processos de desenvolvimento de software, trazendo IA como pilar fundamental para essa nova fase, onde a gente traz humanos e agentes de IA para um novo fluxo de trabalho que consegue ajudar as empresas a reduzir o ciclo de desenvolvimento em até 85%, entregando software com qualidade, segurança e governança. No episódio de hoje, nós vamos falar aqui sobre como a gente tem feito esse trabalho de implantar a metodologia que a gente chama de squads cognitivos, que é esse fluxo que mescla humanos e agentes de IA, nas empresas, só que não com um olhar de liderança, mas sim com um olhar de quem está fazendo executar na prática, ou seja, dos desenvolvedores, das lideranças de projetos, dos tech leads, e falar um pouco também de impacto, né, nesse dia a dia em relação até carreira desse perfil. Ou seja, você que é dev, que está preocupado se a IA vai roubar o seu trabalho, esse episódio é para você. Para falar um pouco sobre isso, eu trouxe aqui o nosso CTO, o Everton Bernardes, que é quem está fazendo essa aplicação no dia a dia nas empresas e lidando diretamente com esse público, né, com os desenvolvedores. O Everton Bernardes ele atua há mais de 15 anos com desenvolvimento de software, liderança técnica e construção de produtos digitais. Além de CTO da Vibra, ele também é CEO da ForCódigo, contribuindo para a evolução de modelos de delivery mais aderentes à nova realidade de engenharia de software. Ao longo da sua trajetória, liderou projetos de diferentes contextos de negócio, com foco em estruturar soluções, escalar produtos e tornar processos de desenvolvimento mais eficientes e sustentáveis. Hoje, tem atuado diretamente na aplicação do modelo de squad cognitivo nas empresas, integrando humanos experientes e agentes de IA em um novo fluxo de engenharia orientado à velocidade, qualidade e previsibilidade. Everton, seja muito bem-vindo. Meu querido, se quiser se apresentar um pouquinho. Leandro, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Hoje é um dia de conseguir demonstrar para os devs aí o modelo do squad cognitivo e mostrar que a IA realmente não é a hype, né? Ela veio para ficar. Exatamente. A gente tem escutado muito isso, né? Quando é que esse hype vai terminar, né? E como é que vai ficar o nosso futuro aí como devs? Bom, vamos entrar nesse assunto então. Obrigado, meu querido, por ter aceitado o convite aí. Nós já fizemos um papo em relação a esse tema para lideranças. Então hoje aqui a gente vai baixar, né, um pouco mais na cadeia de execução aqui para os desenvolvedores. Então preste atenção, porque vai ser um papo bem bacana e bem difícil, de certa forma, para algumas pessoas. Vamos lá. Vamos começar direto pelo ponto, né? O elefante na sala aí. O dev que está ouvindo a gente aqui nesse podcast deveria estar com medo de perder o emprego, né, para um agente, ou com medo de perder o emprego para um dev que aprendeu a operar com agentes, Everton? Muito bom, Leandro. Primeiro que depois da apresentação tu enche minha bola e depois tu me joga uma bomba, né? Então, o primeiro ponto, né? Quando a gente começa a olhar no desenvolvimento com IA, o desenvolvedor ele começa a ter seus primeiros receios. Por quê? Ele está usando um Cloud Code, um Windsurf, um Cursor. Então ele está usando ferramentas que conseguem codificar, mas não necessariamente estão codificando através de uma metodologia. E claro, aqui eu já estou olhando num cenário do desenvolvedor que tem essas ferramentas para serem utilizadas, né? Se eu voltar um pouquinho, basicamente hoje a gente tem desenvolvedores num contexto que a própria empresa não investiu na IA para que ele possa se desenvolver nesse processo. Hoje a gente vê muito o desenvolvedor programando lá com o ChatGPT, então, e diz que programa com IA porque ele realmente não conhece o outro mundo, que é o mundo da programação agêntica ali, trabalhando efetivamente junto com ele no dia a dia. Então, no momento que esse desenvolvedor ele pega um código e pergunta para o GPT como que ele deve fazer, ele já está à frente do desenvolvedor que nem faz isso, que baixa a cabeça e ainda acha que vai codificar melhor. Só que essa codificação, ela passa por alguns gargalos, né? Até inclusive essa semana eu postei no LinkedIn exatamente isso. O primeiro gargalo que a gente já coloca a IA quebrando é o gargalo da digitação. Então, nesse caso, a IA ela vai trazer ali o output dela muito maior, muito mais rápido do que o desenvolvedor consegue codificar. E claro, isso eu estou citando uma abordagem linear. O desenvolvedor criando uma única tarefa, fazendo uma única funcionalidade, revisando um único bug.
Quando eu começo a olhar isso de forma paralela, eu começo a extrapolar ainda mais esse gargalo da digitação. Por quê? Nas ferramentas que trabalham com múltiplos agentes, a gente pode trabalhar em múltiplas frentes ao mesmo tempo. Eu posso estar usando um worktree trabalhando em 10 bugs ao mesmo tempo. Eu vou conseguir validar os 10 bugs ao mesmo tempo? Não vou. Eu ainda sou um gargalo. Dentro do processo, o humano ainda é o centro de tudo, né? Então, ou seja, eu ainda vou validar esses 10 bugs, se estão corrigidos ou não, da forma que eles foram corrigidos, mas eu vou estar fazendo isso em paralelo. Ou seja, enquanto está terminando a execução de um, eu estou validando o outro. Então, esse novo cenário para o desenvolvedor tem que entender que existe esse cenário e que coisas que ele estava fazendo manual, ele não precisa mais fazer. Então, esse é o primeiro ponto. O desenvolvedor buscar o conhecimento do que as ferramentas de IA já estão fazendo. Se vai ser com uma ferramenta de $200, com uma ferramenta de $5, ou com algo gratuito que ele vai hospedar dentro do próprio computador, aí é o caminho que o desenvolvedor vai seguir. Mas ele tem que buscar esse conhecimento para entender o que o mercado já tem de possibilidades para ele não ficar para trás. Então, quando tu pergunta se o desenvolvedor que não programar com IA, ele vai ficar fora do mercado, eu acho que o papel dele vai ser ressignificado dentro do mercado. Então, esse desenvolvedor, se a empresa for para um processo de squad cognitivo, se ela for para um processo com desenvolvimento com IA, provavelmente ele vai estar lá na parte da cadeia onde consegue agregar valor para o negócio. Por quê? Ele está codificando muito mais lento do que a IA. Então ele não vai entrar no processo de codificação, ele não vai competir com a IA. Ele vai entrar dentro da parte do processo que realmente ele vai ser um diferencial e que realmente as equipes vão conseguir entender que ali ele é o diferencial. Caso não faça mais parte desse fluxo, não faz sentido ele estar ali. E aí começa a ressignificar o papel em si, né? Algumas empresas vão para uma esteira totalmente automatizada, com processos apenas de validação, outras vão deixar processos manuais que esses desenvolvedores vão ser fundamentais, né? Sim. E eu acho que uma coisa também, acho que se a gente parar para pensar como o mercado operava e a necessidade de pessoas que precisavam antes para criar código, pela questão que você falou que era a digitação, né? Precisava criar código. Agora eu não preciso mais assumir essa parte, a IA vem para fazer isso. Então, se antes eu precisava de 10 pessoas para gerar um bloco de código lá, porque eu precisava das pessoas digitando, agora tem a IA fazendo isso. Eu não vou mais precisar de 10 pessoas, quem sabe preciso de uma ou duas. Então, acho que a gente não pode negar que vai diminuir a necessidade de volume de devs, né? E uma vez que diminui a demanda, né, a gente começa a ter mais competitividade em relação a quem presta esse tipo de serviço. E uma vez com um cenário de mais competitividade, eu preciso achar uma forma de me diferenciar. E a forma de se diferenciar hoje tem sido adotar IA e liderar agentes, né? Direcionar os agentes no processo, tendo eu como humano que faz isso acontecer. E se eu ignorar isso, eu estou ignorando o que me diferencia. Então é uma questão até de lógica, né? A gente está falando com desenvolvedores, né? Então é um raciocínio lógico que você tem que fazer, né? No sentido de, olha, vai ficar para trás porque vai ter menos oportunidade. Então acho que tem que olhar para isso, não dá para negar. Cara, como é que é na prática? Um dia a dia de trabalho dentro desse modelo de squad cognitivo, né, que a gente tem levado para as empresas para um desenvolvedor, né? Eu queria que você contasse um pouco da rotina, né, desde que ele começa amanhã até, né, abre o editor dele, ou sei lá, a ferramenta, e até ele ir para um PR, enfim. Muito bom. Eu vou aproveitar a pergunta anterior para mostrar como que esse desenvolvedor ele começa a ter o contato com essa esteira e como que passa a funcionar a partir daí, né? Então, o desenvolvedor tradicional ele está acostumado a receber um requisito. Desse requisito, ele vai entender tecnicamente como realizar. Então, ele vai realmente estar levantando hipóteses, seja na cabeça dele ou seja em documentação para validação, e passando para um desenvolvimento após esse processo como um todo. Uhum. Então, com ele entendendo o que ele vai desenvolver, ele passa para o desenvolvimento. Ele consegue primeiro ver o cenário que ele está acostumado.
Então, esse também é um processo do desenvolvedor, buscar novos cenários, buscar novas tecnologias, e esse papel, ele continua. A diferença são as ferramentas que ele vai buscar e a forma como esse dado já vem estruturado. Então, anteriormente, a gente precisava ir no Git, abrir issue, verificar Stack Overflow, buscar implementações semelhantes. E hoje, através do processo como um todo, esse desenvolvedor ele já traria o problema e a IA traz possíveis soluções. Essas possíveis soluções, a gente já chama isso de documentação técnica. Então, ou seja, ela já está trazendo aqui um cenário que, se tu for por aqui, tu vai ter esse resultado. Se tu for por aqui, tu vai ter esse resultado. E claro, isso eu estou falando de uma IA agêntica trabalhando dentro do processo de squad cognitivo. Se eu pedir isso para o GPT, também vai trazer. Num cenário de conversa com o IA como um todo, né? Vai trazer diversos cenários, só que esses cenários não necessariamente vão encaixar com o teu contexto, porque ele não conhece o teu contexto, não conhece o teu código como um todo. Dentro desse processo, aquele desenvolvedor que passava a fazer isso manual, ele já recebe uma documentação para que ele possa validar. Então, ele não é mais aquele desenvolvedor que está focado em apenas codificar, em analisar e colocar para alguém desenvolver. Ele é aquele desenvolvedor que está pensando já no final da cadeia. Por quê? Quando eu estou quebrando esse processo ali, eu estou evitando que ele precise ficar horas fazendo pesquisas, depois estruturando documentos extensos de documentação, eu estou trazendo economia de tempo para que ele possa pensar para quem que isso está sendo entregue. E aí começa aquela primeira quebra de paradigma, né? Eu não posso colocar isso porque isso vai levar mais 3 meses para desenvolver. Agora tu pode. Por quê? O que diz quanto tempo vai levar para desenvolver é basicamente a tua estrutura de documentação e a forma como tu está separando teus itens em si, né? E trazendo isso, tendo o planejamento bem detalhado, tu começa a colocar isso na esteira de desenvolvimento. Então esse desenvolvedor, claro que eu estou trazendo um cenário mais simplificado, onde o desenvolvedor ele está levando numa esteira de ponta a ponta, né? A gente sabe que nem sempre é assim, e quanto maior a empresa, maior o nível de complexidade dessa cadeia, né? Esse desenvolvedor que basicamente ele acabou de validar a documentação técnica, então ele passa de busca de soluções para validar as soluções existentes de acordo com o que o mercado já conhece de soluções ou cruzar as soluções para trazer uma inovação. Depois dessa documentação validada, ele repassa essa tarefa, seja no Gira, seja no ClickUp, onde for, para o ponto de execução. Nesse ponto de execução, o que ele está fazendo? Ele está literalmente chamando o orquestrador, e esse orquestrador ele chama múltiplos agentes para executar aquele código de acordo com todo o contexto que ele tem da funcionalidade, do negócio, do sistema e levando para uma primeira execução. A gente costuma escutar, né, que dentro desse processo de execução é como se tu estivesse recebendo uma funcionalidade de um desenvolvedor com 20 anos de casa. Por quê? Ao invés de tu estar fazendo isso sozinho na mão, codificando lá com aquele teu limite de digitação, tu tá recebendo um primeiro pull request, onde em draft, onde tu começa a pegar esse pull request no sentido de validação, tu roda a funcionalidade, entende se ela tá de acordo. Poxa, fugiu muito, não tá de acordo. Eu retorno e vou para a segunda possibilidade. A minha segunda possibilidade pode ser uma solução que eu não tinha pensado e que realmente faz sentido. Claro, aqui tem a questão de economia de token, né? Então, no meu planejamento, a gente tenta sempre acertar já qual caminho que vai seguir. Do caminho que vai seguir, a gente traz essa execução e entrega para o desenvolvedor o código inicial. Do código inicial, o desenvolvedor ele refina. Então, aqui esse botão ele ficaria melhor se tivesse um tooltip fora do padrão do sistema, porque aqui é algo que não realmente é uma interação diferente. Ok, esse tipo de interação ele faz ali. E aí ele faz o commit. Cada commit que ele vai fazendo dentro desse processo
é um processo de desenvolvimento contínuo, é um processo de base de conhecimento, digamos assim. Por quê? Quando a IA gerar novamente um código com aqueles padrões que ele errou anteriormente, ou ele lapidou anteriormente, né? No próximo ciclo, no próximo desenvolvimento, ela não vai errar. Então, exemplo, se o botão que eu botei é um botão secundário, e esse botão ele sempre fica à esquerda de um botão primário, basicamente esse foi um feedback que eu dei no meu commit. Eu, como desenvolvedor, dei esse feedback para IA. Basicamente, dentro desse ciclo de desenvolvimento, no próximo ciclo, na próxima funcionalidade, eu não preciso mais me preocupar com isso. Uhum. Então, aqueles 5 commits que eu precisei fazer para chegar numa funcionalidade, eles já se tornam 4. Entendi. E aí, em cada desenvolvimento, em cada ciclo, eu não estou só pensando em entregar código, que é o que eu vejo de diferença do processo do cognitivo por um processo de programar com IA. O processo do cognitivo, ele pensa na melhoria contínua do processo como um todo, saindo desde a análise do que precisa ser desenvolvido lá com o pessoal de negócio para entrega do código como um todo. E o processo de codificação, basicamente, ele é uma das etapas ali e que, se tratado de maneira isolada, tu vai ter um resultado linear. Já sendo tratado dentro do processo cognitivo, ele tem um ganho exponencial, né? Esse desenvolvedor finalizou a funcionalidade, ele coloca em Code Review. O Code Review ele é feito em 2 etapas. O Code Review da IA, onde ela conhece todo o contexto desde a funcionalidade ao código, e ela faz um Code Review focado nisso. Então não é aquele Code Review do Copilot que as pessoas estão dizendo que estão colocando na esteira. Por quê? Aquilo lá está focando no que tu acabou de entregar. O nosso Code Review ele está focando no processo como um todo e no que ele tem que levar de funcionalidade para o cliente final. Então o requisito do PO é que isso funcione para 1 milhão de clientes. É isso que ele vai olhar lá. Uhum. Então, ou seja, claro, ele já passou no planejamento por isso. Lá é só uma validação que o dev não fez nada que fugisse disso e garantisse que isso fosse entregue. Ah, mas o dev, no meio do caminho, ele trocou um detalhe no planejamento, inclusive isso muda a documentação do PO. Chegou na documentação, na etapa de documentação pós-review, essa etapa, o próprio agente ajusta a documentação, indo para a camada de negócio já com a documentação ajustada. Ou seja, antes a gente ficava refém do o desenvolvedor vai atualizar a documentação. Aquela minha documentação é um livro que ninguém nunca abriu. Hoje, isso é natural. A documentação ela é feita pelos agentes dentro do processo. Essa abstração faz com que a gente consiga passar dentro do processo de uma forma natural e sem pular etapas. Que isso a gente vê muito dentro dos times de desenvolvimento. Eu tenho entrega hoje, sexta-feira, já é 5h10, eu saio às 5h30. Eu vou pular um processo aqui para poder colocar em produção. A IA, ela evita, dentro desse processo estruturado, que a gente possa fazer isso. Primeiro, existe portões específicos, existe gate, guarda-reios que a gente garante que só o desenvolvedor aprova. Então, ou seja, se ele aprovou, ele está garantindo que pode ir para a próxima etapa. Só que a próxima etapa também é um guarda-reio feito com IA. E aí a gente consegue garantir que se ele passou ali, ele não passe na próxima de uma forma que só marque checklist ou só efetivamente coloque em produção. É uma garantia que a gente tem dentro do ciclo como um todo. Então esse desenvolvedor que ele levaria às vezes semanas para passar nesse ciclo completo, hoje eu tenho esteiras que levam 80 itens para produção em uma semana, passando efetivamente por todo esse processo sem atropelar nenhuma das etapas. Você leva o nível de qualidade na engenharia de software como um todo, né? E não só o foco do código, né? Então acho que está claro que o dev não mexe mais em código. Ele não programa mais diretamente como ele fazia antes, construção de código. Correto? Sim. Eu acho que aquele desenvolvedor que gosta muito de codificar, né? Acho que o papel dele é fundamental nessa esteira. Então, o desenvolvedor mais técnico, aquele desenvolvedor que os padrões dele se perpetuam para o restante da equipe
e fazem parte do crescimento da empresa como um todo, né? Então, esse desenvolvedor é o desenvolvedor que precisa estar focando nos padrões. Então, dentro dessa esteira que eu citei, eu coloquei apenas um ator, que é o ator o primeiro desenvolvedor que está levando de ponta a ponta. Vamos adicionar mais um ator, que é esse desenvolvedor que consegue fazer o code review, que as funcionalidades dele, elas não têm commits apenas sobre a funcionalidade, mas commits sobre padrões de projeto que a IA vai estar aprendendo e aplicando para os demais. Qual é a diferença? Essa pessoa que você citou é uma pessoa que está há 15, 20 anos dentro de casa e que os padrões estão na cabeça dela. Quando ela programa, naturalmente já é um feedback que aquele desenvolvedor que está começando, ele bate o olho ali e ele já tem aquela ideia, poxa, era tão simples assim e eu estava complicando as coisas. Então, ou seja, ao invés de a gente levar isso de uma forma que esse desenvolvedor tem que parar, fazer a apresentação de padrão, ele tem que mostrar, não, a gente traz isso para um cenário natural, que quando, por acaso, esse desenvolvedor que acabou de entrar na empresa fugir do processo, o próprio guardrail vai avisar, esse padrão que foi criado lá pelo João, ele é um padrão que precisa ser seguido e o code review não vai ser aprovado. Basicamente, ele não consegue seguir para a próxima etapa justamente porque o guardrail está de acordo com esse conhecimento específico, né? Então, ou seja, cada um vai ter o seu papel dentro da esteira. Aquele desenvolvedor que realmente para e codifica direto, ele tem que realmente pensar nesses padrões com as ferramentas que tem hoje, né? Trazendo conhecimento acelerado através da IA, buscando olhar a base de dados dele como um todo, né? A base de dados de código, de contexto, para que ele possa tomar melhores decisões também e elevar o nível desse código que ele traz como padrão para a equipe. Então, ou seja, ele vai programar menos com relação a código digitado, mas ele vai entregar muito mais código e valor com relação ao código gerado com o IA e o direcionamento que ele pode trazer para a IA. Sim, a gente viu o caso de, em uma semana, 18 mil linhas de código sendo entregue por um desenvolvedor, né, que demoraria, num contexto onde a gente teria que digitar, né, vamos dizer assim, criar o código no modelo tradicional, muito tempo, meses, né, enfim. Então, acho que esse é uma questão que muda e que não tem como competir muito, né, no sentido de, eu como desenvolvedor gosto de programar e vou seguir nesse modo operante porque é assim que é e o mercado vai ter que me aceitar e não eu aceitar o movimento de mercado, né. Bom, vamos para outra aqui, cara, em relação, a gente já falou um pouquinho de habilidades, né, que esse desenvolvedor começa a se destacar ou não, né. Então, quais habilidades passam a valer mais e quais elas perdem um valor, né? Onde o dev deveria investir aprendizado nos próximos 12 meses? Essa é uma ótima pergunta, também é uma pegadinha que tu tá trazendo para mim. Mas basicamente eu vou trazer um perfil que eu gosto muito, né? O desenvolvedor que valida o valor da funcionalidade e que consegue levar de ponta a ponta dentro de uma esteira. Por quê? Eu digo que isso tem muito valor porque, basicamente, com a IA, ele tem múltiplos agentes para fazer outras etapas do processo. Então, se ele recebe de um PO mais um design elaborado com requisito, basicamente ele consegue levar essa funcionalidade até o final da esteira. É claro, dentro de uma cadeia um pouco mais complexa, ele não vai fazer isso de ponta a ponta. Mas ele pode ser uma referência técnica dentro daquela empresa para levar esse modelo e ele conseguir ser o tech lead daquela squad cognitiva, digamos assim, né? Então, por isso que eu gosto bastante desse perfil. Mas como eu já citei, né, cada tipo de desenvolvedor tem um papel crucial ressignificado dentro desse modelo, né? Então, o desenvolvedor técnico, que é aquele desenvolvedor que deu algum problema, tu sai correndo dentro da empresa e tu vai buscar ele. Quanto mais feedbacks ele trazer para IA, quanto mais code review ele fizer, quanto mais padrões ele definir para que os demais sigam, melhor vai ficar o meu produto e mais eu vou conseguir evoluir dentro desse modelo.
Então, como eu falei, eu gosto muito do perfil que consegue ver o valor como um todo, consegue ver o valor para o cliente final, porque eu vejo ele se transformando nesse tech lead orquestrando o squad cognitivo, só que sem o perfil técnico ele não faz muita coisa. Ou seja, ele precisa de pessoas técnicas dentro da equipe porque são elas que dão o contexto. Então é basicamente um orquestrador e tu ter o que orquestrar. Senão não faz sentido. É o que a gente falou um pouco nesses dias que a gente estava conversando sobre mudança da execução para a liderança de agentes, né? Então essa orquestração. Então eu vou passar de ter que criar as coisas para organizar o processo de quem cria, que é a IA, né? E aí realmente é uma mudança de forma de operação, né? Forma de trabalho, isso às vezes dói, né, nas pessoas. Mas é uma coisa que eu acho que não tem muito para onde ir, né? Olhando aqui, eu tenho bastante pergunta, e o nosso tempo não tá tão longo, então deixa eu ver aqui para onde eu vou. Qual foi a primeira vez em que um agente fez algo que te surpreendeu, de verdade, assim, aplicando o processo, né? Para cima ou para baixo, né? O que deu ruim e o que foi muito positivo? Tá, a primeira vez eu acho que eu gostaria de trazer algo que a gente escuta muito, né? O sistema consegue trabalhar, o IA consegue trabalhar com sistemas legados, consegue trabalhar com monolitos gigantes. A primeira vez que eu entendi ali que a IA, da forma como a gente estava estruturando, ela poderia ajudar foi quando um cliente estava com uma ferramenta de 25 anos que caía toda segunda-feira na dele. E aí, basicamente... semanal. Exatamente. E não sabia o porquê que ela caía, né? Aí o pessoal aí mais técnico, né? Java, Hibernate e seus pontos específicos que a gente muitas vezes não consegue encontrar de forma rápida. E aí, o que eu tive como ideia? Vamos colocar dentro do processo de log em si, né, de acompanhamento do log, o monitoramento da IA. E nesse caso, a gente conseguiu já na primeira semana entender onde estava o gargalo, qual era a chamada que causava o problema, onde que a gente precisava fazer a alteração, que tipo de alteração a gente tinha que fazer, como que a gente poderia otimizar a query. Nossa. E nisso a gente conseguiu resolver o problema do gargalo do cliente. Depois disso, o cliente, com aquela ferramenta que estava sempre recebendo a bronca do cliente, né? A gente, como software house, basicamente tem isso. Ele conseguiu estabilizar e olhar dali para frente, né? Então, ou seja, ali foi um ponto de virada da própria ferramenta. Por quê? Aquela insegurança de uma ferramenta de 25 anos que ninguém sabia onde que estava o problema, não é que o problema ele foi o ponto da virada, a solução para o problema. O ponto de virada foi, agora eu tenho conhecimento sobre a minha própria ferramenta. Então, ou seja, eu não preciso mais daquelas pessoas com 20 anos de casa para me dizer isso. Aquelas pessoas, elas conseguem distribuir de forma mais rápida dentro desse processo. Nossa. Elas conseguem pegar e fazer um comentário no Gira chamando o agente e através daquele comentário de 2 linhas dela, ela consegue destravar um desenvolvedor que normalmente fica esperando literalmente para conseguir resolver esse tipo de problema. E eu acho que aí é onde a gente teve esse boom, né? Não, aqui realmente não é hype, né? Não tem como... Quando a gente vê, não dá de desver. Basicamente, esse é o processo novo agora. Se a gente tem um bug específico, a gente tem IA conectada com log. Eu estou escaneando todo o log da minha aplicação que tem milhões de linhas por segundo. Não. Aí já entra num processo de retorno sobre o investimento com IA, né? Que o pessoal tem falado muito. Porque se eu estou olhando tudo, eu não estou vendo nada. Agora, se no momento que eu tenho um reporte de bug, eu disparo e consolido esse log, aí realmente eu estou agregando valor dentro daquele ponto específico.
Caramba, eu fiquei pensando na questão de ler log e achar num processo antigo, né? Sem IA, meu Deus, só isso aí o pessoal já desiste só de pensar em fazer. Ainda mais um sistema de 25 anos. Mas deu alguma coisa que deu ruim? Tipo assim, putz, cara, isso aqui, caramba, ferrou o negócio. Não. Até o momento não. Até essa semana a gente viu lá o pessoal falando que o Cloud removeu o banco de dados da empresa e por aí vai. Então o Cloud não fez. Quem fez foi o desenvolvedor que permitiu esse tipo de coisa. Sim. E acho que esse é um ponto importante, né? A gente tem dado os passos com relação ao processo, onde a gente consegue ter supervisão em um ambiente controlado para que possa garantir que ela vá performar da forma como a gente precisa. A gente não tem feito loucuras do sentido de, eu vou conectar o cloud com o computador do cliente e buscar o log dentro do sistema dele sem ter um usuário específico que não possa, que seja somente leitura em tudo. Então, ou seja, quando a gente vê esses pontos que deram errado, normalmente ele passa por isso, né, de querer atropelar processos que normalmente tu não atropela manualmente na engenharia de software. Porque que aqui com a IA, que é uma ferramenta extremamente poderosa e que consegue fazer coisas muito mais rápido, tu vai atropelar esses processos. Não faz sentido. Sim, é a questão de delegar a responsabilidade, né? Eu gosto muito de ver vídeos no YouTube de explicação de filmes. Eu nunca vi o 2001, Odisseia no Espaço, nunca vi esse filme. Mas hoje de manhã, casou que enquanto eu estava me arrumando de vir para cá, eu vi lá um carinha explicando sobre que era uma missão para ir, acho que para Júpiter, não lembro qual que é o planeta, a história do filme, e aí tem aquele robozinho, né, o HAL 9000, acho que é, que daí ele direcionou lá para matar os humanos e priorizar a missão. Então ele chegou numa decisão lógica que ele tinha que tomar. Então o pessoal sempre fala, nossa, é um filme que o robô matou os humanos, que a IA deu problema, entendeu? Mas não, ela só teve que tomar uma decisão e dentro dos guarda-reios que ela tinha, ela tomou uma decisão que para ela era lógica dentro do cenário. E aí volta na questão que a gente vem discutindo, né? Tipo, não é a IA que é o problema é o processo ou o humano que está direcionando ela, né? E isso é uma questão de que a gente tem que ter essa consciência de que a responsabilidade é nossa. Cara, vamos passar para a próxima aqui. Sobre o Craft. Tem dev que diz que não quero virar revisor de código de IA, né? Quero programar. Né? Esse sentimento faz sentido para você? Como que a leitura ou é uma leitura errada, né, do que está acontecendo? A gente falou um pouquinho sobre isso, mas dá para passar mais um pouquinho. Vamos lá. Eu acho que é uma leitura errada do novo modelo como um todo. Então, o desenvolvedor ele não vai só revisar. Ele que cria os padrões, ele que está à frente do processo para dizer, tu tem que ir por aqui. Uhum. Então, ou seja, a diferença é que ele está codificando muito mais rápido. Então, o que ele está codificando, normalmente é a mesma coisa que ele idealizou. Se não é a mesma coisa que ele idealizou, é algo que ele criou junto com a IA, buscando através do conhecimento que ela trouxe para ele de uma forma praticamente instantânea. Ele chegaria nessa conclusão. O desenvolvedor tem a capacidade de chegar em conclusões extremamente complexas, tendo o conhecimento de cada cenário. Uhum. A diferença é que a IA inunda ele de informações para que ele possa tomar essa decisão mais rápido e muitas vezes mais assertivo, né? Então, ou seja, ele não vai ser só revisor. Ele faz parte desse processo de tomada de decisão e construção. Quando a gente cria uma funcionalidade, que aquela funcionalidade o cliente elogia, não foi a IA que fez, foi o desenvolvedor que tomou a decisão de colocar aquilo. Ou seja, ele olhou para o que o cliente precisava e ele tomou essa decisão. Uma decisão mais focada no usuário final e menos focada na dificuldade de codificar. Uhum. É menos uma decisão sobre o código em si técnico, né? O brinco do if else, né? Onde eu coloco e sim do negócio, né? Entrando nessa questão agora um pouco mais ali de ferramenta, né? Self-hosted, né? O Llama, o Light LLM, modelos open versus as ferramentas pagas, né? Tradicionais ali, Cursor, Windsurf, né? Qual que é o trade-off real do ponto de vista de quem está usando todo dia, né? Não quem paga a conta, não de quem paga a conta, né? Como é que você vê? Muito bom. Aqui tem vários caminhos, né? Eu, como tenho muitas squads, eu sigo caminho diferente nessas squads em si, né? Então, se a gente for olhar para o momento do mercado,
Então, essas últimas semanas aí, existe um burburinho muito grande sobre a questão da sustentação desses tokens como um todo, né? Sobre a sustentação da IA. Hoje, se tu tem um hardware bom, tu pode simplesmente hospedar um Ollama dentro do teu computador e colocar esse modelo e programar com tokens ilimitados nesse modelo. Então, ou seja, cada vez mais esse hardware ele vai ser um hardware natural. Um ponto que eu percebi, inclusive essa semana eu adquiri um novo computador. Esse novo computador ele custa mais ou menos 1/4 do meu computador principal. Quando eu rodo duas coisas semelhantes, o meu computador principal ele está com 12 cores, com 100% executado basicamente um dos CPUs, enquanto o outro está com apenas 10. E, ou seja, estou falando de um computador extremamente mais caro do que o anterior. Os modelos deles são bem semelhantes, mas com um hardware muito mais poderoso. O que eu quero dizer com isso? O hardware está ficando cada vez mais barato para que a gente possa rodar esses modelos dentro de casa. Rodando esses modelos dentro de casa, dentro do próprio computador, a gente ganha em isolamento e a gente começa a olhar para processos que, como eu falei, eu quero monitorar todos os logs. Beleza, tá dentro de casa, eu posso fazer. Então, a gente começa a olhar para processos que hoje ficariam muito mais caros se a gente olhar para modelos que a gente tem que pagar sob demanda, né? Claro, a gente tem modelos como Opus 4.7, Opus 4.6, que são absurdo com relação ao que eles entregam, né? Se a gente for comparar com um GLM, ele é semelhante com relação à codificação se tu tiver contexto suficiente e se teu processo estiver bem organizado. Se não estiver bem organizado, a gente vai ter realmente uma diferença gritante entre eles. O 4.6 e 4.7 vai trazer um resultado muito mais estruturado, porque faz parte dele também ter essa estrutura. Então, o treinamento do modelo já trabalha para ter esse tipo de resposta estruturada para a gente. Mas quando a gente olha para o custo da aplicação dentro de casa, né? Um Cloud Code, por exemplo, a gente teria que colocar um modelo de $100 a $200 por desenvolvedor ali, para que ele não fique de braços cruzados esperando retomar o token e ele conseguir trabalhar. Por outro lado, um modelo como o Minimax, que é 2.7, que é muito bom, ele hoje está por $80 que tu consegue usar com 10 desenvolvedores. Então, o que tu usava com um desenvolvedor, tu usa com 10 ali do outro lado. Então, existe muitas alternativas e é importante o dev buscar essas alternativas de acordo com o contexto dele. O que ele não pode fazer é não buscar, não entender, não conhecer o cenário atual dessas ferramentas. E eu faço uma provocação também, né? Se está desenvolvendo apenas com o GPT, apenas com o DeepSeek lá no chat, já dê esse próximo passo. Vá para uma ferramenta que consiga programar junto com os agentes e consiga trazer esse novo nível, destravar esse novo nível para o desenvolvedor, que ele consiga entender que aquilo realmente está integrado no código dele. Não é que vai roubar o código dele, eu acho que isso a gente já passou por isso há muito tempo, né? De o pessoal achar que isso seria um problema de governança. É um problema de governança se eu exportou, ou seja, aí volta para os processos de engenharia como um todo. Eu estou realmente com o meu processo lapidado? Eu estou fazendo alguma prática que não deveria? Se eu estou fazendo, a IA só vai deixar evidente e aí eu volto para os mesmos problemas, né? Se eu estou protegendo da forma como eu já estou acostumado, aí basicamente eu já tenho guarda-reios internos que são suficientes nesses cenários. Perfeito. É uma questão de sempre estar buscando o melhor e se evoluindo, né? Se adaptando e evoluindo, não ficando estático ou esperando sempre. A gente é preguiçoso, né? O ser humano é preguiçoso. A gente quer ficar ali no conforto, né? No redondinho. Mas no cenário que a IA está mudando tão rápido, não tem como a gente ser assim, né? Everton, para a gente fechar aqui o nosso papo, cara, se um deve sair desse podcast querendo começar, né, agora já, qual que é o primeiro experimento concreto, pequeno, né, e honesto que ele pode rodar
sem precisar de apoio, né? Ou que a liderança compre, né? Essa jornada dele. Perfeito, perfeito. Assim como o desenvolvedor, muitas vezes ele ainda não está atuando com IA, ou ainda não está atuando com IA agêntica, a empresa também não conhece esse cenário. Então, por isso que esse é o momento certo, se ainda não deram o primeiro passo como desenvolvimento, como desenvolvedores, de ver uma ferramenta agêntica. Por quê? Lembra que agora há pouco eu estava falando do líder técnico dessa squad. Esse líder técnico naturalmente vai ser a pessoa que mais conhecer do processo de IA, mais conseguir trazer para dentro do processo da empresa a IA dentro do contexto que faça sentido para ela, onde eu consigo, através de uma conexão ali, tirar aquele bug de 2 anos, porque basicamente eu consigo agora identificar o log. É esse tipo de desenvolvedor que ele vai conseguir demonstrar para a empresa que faz sentido a migração. Fazendo sentido a migração, naturalmente ele vai crescer nessa empresa. Então, o primeiro passo que eu vejo é sair do GPT, se ainda está lá, do DeepSeek, por aí vai, para uma ferramenta agêntica dentro do código e estruturar um processo que não seja um psicólogo de desenvolvedor, né? Eu sempre falo isso. Quando a gente começa a trabalhar com o Windsurf, Cursor, a gente começa a perguntar para a IA está errando, a gente continua perguntando, quando vê o nosso sistema que era amarelo virou roxo. Então, ou seja, aqui essa pergunta e resposta da IA a gente tem que evitar. Traga um processo, estruture esse processo, por mínimo que seja. Por quê? Quando errar, tu vai saber exatamente onde errou. E tu faz a lapidação para que o teu processo ele vá resolvendo, vá melhorando também. Quando surgir a oportunidade, que é natural que as empresas apliquem a IA dentro do processo, senão realmente vão ter dificuldade com relação ao mercado, já que se eu não estou aplicando, meu concorrente está, e está trazendo eficiência operacional, está reduzindo o custo, o produto vai ficar mais barato, eu vou ficar para trás. Então, basicamente, é um processo natural. As empresas vão buscar isso. E o desenvolvedor que estiver preparado vai sair na frente e vai naturalmente assumir essas squads que precisam do conhecimento da IA como um todo. Então, o primeiro passo, vá para a IA agêntica. Eu vou usar a IA agêntica de $2. Beleza, essa é a IA agêntica de $2. Então, é menos um x-salada. Então, ou seja, esse menos um x-salada pode ser o salto da carreira que esse desenvolvedor está esperando há um certo tempo. Sim. É não esperar que a organização te empurre para um caminho que você... Nossa, fui pego de surpresa, preciso evoluir. Estava conversando com um presidente de uma empresa que a gente atendeu no passado, pela Vibra, e ele estava comentando sobre isso, que tem muitos desenvolvedores que estão acomodados, tá parados lá, né? E ele tinha, acho que ele deve estar agora com 70 desenvolvedores, enfim. E é muito nítido aqueles que estão tentando proativamente buscar e tudo mais, porque é uma questão de carreira, né? Não é uma questão assim de que a empresa precisa falar para você. Olha o mercado que está acontecendo, né? Você não precisa, né? Aí a liderança. Então, isso já faz um filtro meio que inicial, né? Daí quando chega a pressão da empresa e você tem que correr atrás e o teu colega já está mais avançado, e considerando que a gente falou que o volume de necessidade de devs vai diminuir, você já está em desvantagem. Você já vai ter que correr atrás de prejuízo, né? E às vezes não dá tempo suficiente para você correr. Então, acho que começa, como o Everton falou, começa o quanto antes que você não corre esse risco, né? Everton, estamos encerrando então o nosso papo aqui, cara. Agora foi uma aula técnica, né, pra galera aí. Mas quer deixar uma mensagem final para os desenvolvedores? Ótimo, Leandro. Primeiro, obrigado pelo convite. E uma mensagem que eu queria deixar é não deixe para amanhã para buscar essas ferramentas que mais estão se destacando no mercado, né? Então, eu entendo que existem questões orçamentárias, mas esse pode ser o salto que a tua carreira está precisando, né? Então, muitos desenvolvedores hoje ainda não conhecem esse contexto, e quem conhece e domina o contexto de trabalho junto com a IA tem se diferenciado muito no mercado e tem saído na frente nas entrevistas, na entrega de valor e dentro das empresas como um todo. Muito bom.
Acho que só um ponto final para eu trazer de comentário é: a gente testou o modelo cognitivo em vários perfis de desenvolvedores, né, Everton? E a gente viu que às vezes, mesmo aquele mais sênior, que a gente entendia que poderia performar, não performou. Então não é só uma questão de qualidade técnica ou aprendizado técnica, é abertura para o novo, é você querer ajudar a IA a evoluir e usar isso a seu favor para você entregar com mais qualidade, com mais velocidade, e não essas resistências ou essas, vamos dizer assim, até preconceitos que se tem, né, em relação ao uso da IA, que geram problema nessa jornada de aprendizado, né, de adoção. Então você mesmo cria atritos para você mesmo evoluir nesse processo e quando vê, né, você ficou para trás. Então acho que se abrir para o novo e saber que você precisa dar esse passo de evolução, por mais know-how técnico que você tem e você goste de programar, de criar código, é o que vai fazer você ainda se manter no jogo ou não. Porque, querendo ou não, todo mundo está correndo atrás dessa adaptação por causa da IA. Bom, é esse tipo de papo que a gente tem aqui no VibraCast. Hoje a gente saiu um pouquinho da liderança, foi um pouquinho mais para o desenvolvimento, porque aplicar esse código cognitivo faz a gente trabalhar com as diferentes camadas, né, de pessoas ali no processo e a gente precisava trazer isso, né, para o pessoal entender como é que está sendo o impacto para o desenvolvedor. Então, meu querido, obrigado mais uma vez por ter aceitado esse convite, obrigado pela aula aqui que a gente pôde aqui compartilhar com o pessoal e espero você no próximo episódio. Procura a gente lá no vibra.com.br 2Bs, Spotify, YouTube, que você encontra esse e outros conteúdos bem bacanas, tá bom? Até mais!